Estou aqui hoje para falarmos de planejamento previdenciário para empresários. Qual é o problema? O problema é que, primeiro, os empresários, em geral, se preocupam com a empresa, com colaboradores, com estrutura, estão muito atarefados no dia a dia e acabam esquecendo de si próprios, acabam esquecendo de cuidar do seu futuro. E quando a gente fala em previdência, em aposentadoria, estamos falando de futuro. Então, quero hoje falar desta questão, do futuro dos empresários. Mas antes quero sugerir para você seguir meu canal, porque sempre estou aqui trazendo dicas, informações sobre planejamento previdenciário. Bom, como eu estava dizendo, a previdência é o futuro, é uma preocupação com o futuro. Antes que você pense assim, a previdência vai falir, vai acabar, nada vai dar certo, eu quero te lembrar duas coisas. Primeiro, a previdência já tem mais de 100 anos. Segundo, o último estágio de um Estado falir é não mais pagar benefícios previdenciários. Então, acho absolutamente improvável que isso vá acontecer. Então, quero dizer aqui que, da minha experiência, de todo o tempo que eu estudo isso, não vejo qualquer possibilidade de a Previdência quebrar. Bom, como é que então você vai cuidar do seu futuro? Para a gente cuidar do futuro previdenciário e ter um mínimo de renda possível, necessária no futuro, precisamos sempre olhar o passado. Qual o histórico de contribuição que a pessoa tem? E nesse ponto, quanto antes você começar a planejar, melhor vai ser o resultado. Resultado para quem? Depende de cada um. Algumas pessoas podem ter expectativa de ganhar apenas um salário mínimo e não tem nenhum problema nisso. Outras já querem ter uma garantia melhor da Previdência Social. Querem um benefício mais próximo possível do teto. Nesse caso, o planejamento é muito mais importante. O que não dá é para a pessoa chegar nos 45 do segundo tempo e querer recuperar o tempo perdido. Isso não funciona. Não funciona, primeiro, porque as regras previdenciárias, nesse ponto, dificultam, praticamente impedem a pessoa de conseguir resolver para trás, e segundo, custa muito caro pensar nessa possibilidade, ou seja, pensar em pagar contribuições retroativas. Além disso ser um risco, do ponto de vista jurídico, também é muito caro. Por isso, o planejamento previdenciário é a melhor saída. E você tem uma categoria que pode, além dos autônomos em geral, pode planejar a sua aposentadoria, é o empresário. É o empresário. Como eu dizia no começo, ele planeja o seu negócio, ele planeja a contratação de colaboradores, ele planeja vendas, e às vezes esquece de planejar a própria vida. E aqui eu quero dar um exemplo de uma situação. Uma vez eu fui procurada por um senhor, ele queria aposentadoria, e eu, então, juntei a documentação, nós encaminhamos a aposentadoria dele, e quando saiu a aposentadoria, tinha duas possibilidades. Uma era atrasar mais uns 6 meses, a partir do momento em que ele tinha requerido o benefício, e a outra era na data que ele tinha requerido o benefício. Se atrasasse mais uns 6 meses, ele perderia esses 6 meses, mas ele receberia um valor bem maior. Eu chamei ele e disse o seguinte: olha, eu imagino que o senhor vai preferir atrasar um pouco e receber um valor maior.
E ele me disse o seguinte: doutora, eu ganho muito bem, eu sou executivo de uma grande empresa, então a aposentadoria para mim é apenas um detalhe, não tem muita importância, e não é com isso que eu vou viver. Eu fiquei surpresa com aquilo e disse, bom, ok, vou fazer aqui um documento para você assinar, dizendo então que você prefere essa opção e não essa opção. Passou um ano, mais ou menos, ele me procurou, querendo revisar o benefício, dizendo o seguinte: fui demitido da empresa, não tenho aqui nenhuma colocação imediata, e eu queria ver se eu posso voltar atrás naquela decisão. E não podia mais voltar atrás. O que eu quero dizer é que, numa idade, não digo nem idade avançada, mas lá pelos 60 em diante, muitas vezes a única coisa que você vai ter é a aposentadoria. Toda atividade empresarial, e eu falo isso porque eu tenho uma empresa também, tenho 2 empresas, toda atividade empresarial é vulnerável em algum momento ou outro, por questões de economia, de mercado, questões até climáticas podem influenciar, e a previdência social é algo que vai te trazer um mínimo de segurança. Eu quero aqui voltar a pedir para você me seguir nas redes sociais, clicar aqui no sininho para ser notificado sempre que houver um vídeo novo, porque são essas informações que eu trago aqui para te ajudar em matéria previdenciária de um modo geral, mas aqui hoje falando então do planejamento previdenciário. Então, a gente pode pensar que planejamento previdenciário não é para mim, não é para o empresário, mas é também e é fundamentalmente. Por quê? Lembrem aquela história, coloque a máscara primeiro em si, depois nos outros? Cuide de si também, cuide de si, do seu futuro. E uma das formas mais eficazes de cuidar do futuro é a previdência. É você ter uma renda garantida, um pouco maior, um pouco menor, mas tem uma renda garantida para o futuro. Como você faz isso? Como eu dizia no começo, precisa olhar o passado, projetar o futuro, ver as condições, tanto de contribuição que já existe, como também a expectativa que cada um tem de quando vai se aposentar e com quanto vai se aposentar. A partir disso, você consegue planejar. E, por vezes, a pessoa que vem pagando pode até pagar menos. Às vezes, vai pagar mais. O mais importante é que a pessoa vai poder tomar a decisão com informações seguras e corretas. Por isso, o planejamento previdenciário é essencial para o empresário. É essencial, porque ele vai ter uma garantia no futuro de ter um benefício dentro daquilo que ele espera, dentro daquilo que ele tem condições de pagar, mas principalmente ter uma garantia de uma vida mais digna no futuro. Então, reitero aqui o convite para me seguir aqui, seguir nesse canal. Agradeço aqui você que me assistiu até aqui e desejo um excelente futuro e um excelente planejamento previdenciário.